Pessoal, tudo bem? Tudo bem? Uma alegria, viu? Pra gente estar aqui com vocês, né? A obra Lumen a Fraterno Amor. Com certeza não é por acaso que nós estamos unidos nessa noite. Deus quer algo que a gente nem imagina ainda. Mas Ele vai falando aos poucos, né? Nos Passos de Assis é uma obra nova que Deus quer realizar em nós. Bem diferente do que pode parecer, que é uma forma de você aprender a viver uma ação social, né? A fazer projetos. Não, nada disso. Não é nada disso. É uma obra nova que Deus quer realizar em nós. Não são obras externas que Deus quer realizar. É uma obra nova que Deus quer realizar e já realiza em nós. Não há vedes. A gente estava partilhando antes daqui, né? Os despertados da obra Lumen, da missão Lumen João Pessoa agora. E eu já vi ali uma obra nova nascer dentro de nós ali, naquela partilha. Eis que vou realizar uma obra nova, a qual já surges, não a vedes. É uma obra nova dentro de nós, que Deus deseja realizar com isso. Agora, qual que vai ser a dimensão e o alcance dessa obra? Qual que vai ser a profundidade dessa obra? Como a Janaína falava, não é uma noite, né? Essa obra nova que Deus deseja realizar em nós vai ser ao longo de um tempo. É um tempo de vivência. É um tempo de experiências. É um tempo de mergulhar nesse novo. Mas qual que vai ser a dimensão desse tempo dentro de nós? Aqueles que sentirem o chamado de viver, né? Aonde que essa obra nova ela pode alcançar, ela pode ir? Qual a proporção que ela pode tomar dentro de nós? Depende de quem? De você. Porque Deus quer. O desejo dele é profundíssimo. Partilhava com o Lucas hoje que a gente começou essa experiência lá no Lumen em 2012. E foi justamente ali no início daquele ano de 2012, vivendo nos Passos de Assis, que um novo muito grande surgiu dentro da nossa obra lá em Fortaleza, né? Onde muitos de nós revivemos uma experiência muito profunda, muito sincera, com Jesus abandonado. A maioria de nós na Praça do Ferreira, uma praça lá no centro da cidade, onde a gente fez ressurgir dentro de nós uma experiência tão pura e tão sincera que a gente tinha esquecido de viver. Onde lá no início da nossa caminhada foi o que tinha feito explodir dentro da gente o desejo de se consumir por Ele. Mas a gente tinha esquecido de viver nos Passos de Assis para viver um ativismo ali de muitas coisas que tinha que fazer, que tinha que realizar, que tinha que... E esquecemos do essencial. E foi ali, quando veio essa inspiração de nos Passos de Assis, na Praça do Ferreira, fazendo um montinho com os irmãos na chuva. Montinho, pessoal, é quando a gente joga um no chão, depois o outro pula, né? E a gente aprendeu a fazer isso com os irmãos de rua. E naquele dia eu lembrei que tinha muitos anos que a gente não fazia o montinho com os irmãos. Porque a gente estava preocupado com as coisas que tinha que fazer, né? E tinha esquecido do principal. E foi vivendo o principal. Foi fazendo montinho na chuva com os irmãos. Foi passando 5 horas com eles lá, sentado no chão. Depois no outro dia voltava e queria voltar no outro dia. E queria voltar no outro dia e queria estar com eles. Não era realizar nada. Não era tirar ninguém da rua, não era internar ninguém. Não era fazer mão amiga com ninguém. Não era resgatar ninguém. Não, nada disso. Era estar com Jesus. Quando a gente relembrou e reviveu o que significa viver isso, foi quando explodiu dentro de nós. E aí, vocacionalmente eu falo, explodiu dentro de nós um reencontro com o nosso mistério cristológico, que no Lumen é a encarnação, e ali Cristo está encarnado, e Ele continua desejando se encarnar ali.
que houve uma explosão muito grande. A própria missão de João Pessoa, a gente relembrava um pouco hoje. Vitor e Cecília, o Natal Branco primeiro foi 2010 ou 11? 10, né? Em 2010, começamos o primeiro Natal Branco, depois 2011 de novo, mas a missão ela só veio explodir mesmo, né, vocacionalmente, lá em 2012. A mesma coisa foi com Brasília, e depois veio Rio de Janeiro, Salvador. O Centro Social Lumen, que a gente esperava há 9 anos, a gente tinha recebido um terreno em Fortaleza, mas a gente tinha medo de se lançar ali, dentro de uma favela onde a gente estava inserido já há muitos anos. A gente recebeu o terreno e tinha medo de se lançar. A gente via as crianças morrendo, a gente via as crianças entrando no tráfico, na criminalidade, na prostituição, mas a gente tinha medo, a gente sabia que muitas ficavam numa lista de espera, porque o nosso espaço era muito pequenininho, e aí a gente via que uma criança que não tinha entrado na criminalidade, na prostituição, nas drogas, no tráfico, enfim, porque tinha feito parte do projeto desde criança. E os irmãos dela, todos entraram, porque eles estavam numa lista de espera para participar, mas não tinha voluntário e não tinha estrutura. A gente então ficou 9 anos olhando o terreno, esperando, dizer assim, quando chegar a providência a gente constrói. Depois dessa experiência de nos Passos de Assis, lá em 2012, a gente se lançou e em 9 meses o Centro Social foi construído. E hoje atende 2.500 pessoas daquela favela e de outras favelas. Somos 180 voluntários servindo lá, funciona de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite. O Andrei deu aula de jiu-jitsu lá, não foi? Depois a Casa São Francisco foi aberta. Desde 2000 existiu o Projeto Jesus nas Ruas. Mas foi em 2012 que a Casa São Francisco foi aberta. Primeiro como uma casa de passagem, depois logo em seguida uma triagem, depois uma casa de recuperação, depois uma segunda casa de recuperação, depois uma terceira casa de recuperação, depois uma quarta casa de recuperação e depois agora uma casa de ressocialização. E domingo passado uma segunda casa de ressocialização. Mas durante todos os outros anos, a gente vivia o Jesus nas ruas e cada vez de uma forma mais morna. Porque a gente tinha esquecido o principal. E depois do Centro Social da Praia do Futuro veio o Centro Social do Montese, depois do Janguru Sul, Cachoeira Paulista em São Paulo. Enfim, muitas coisas aconteceram por causa de um impacto profundo. Um impacto que não só a Obra Lumen é chamada a viver. O Santo Padre, ele deixa muito claro que é um chamado para toda a igreja. Essa experiência, esse impacto que nós somos chamados a ter com Jesus abandonado é para todos. Não é para um carisma ou só para outro carisma. E o Andrei pediu para eu reforçar isso hoje, viu? É um chamado para toda a igreja. Primeiro porque é um chamado evangélico. Quando Jesus disse, foi a mim que o fizestes, todas as vezes que deste de comer, que deste de beber, que acolhestes, foi a mim. Então vinde benditos de meu Pai, e vós, apartai-vos de mim, malditos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Eu era peregrino e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes. Estava preso e enfermo e não me visitastes. Ele é muito claro que isso é tão sério e tão profundo que é causa de juízo, de salvação ou de condenação. Tão profundo que é para Cristo esse chamado e essa convocação. É um chamado evangélico. Não é porque Mário Jorge Bergoglio se identifica e aí ele levou algo pessoal dele, de forma alguma. De forma alguma, ele é um vigário de Cristo. Ele é um vigário de Cristo. E a gente vai aqui partilhar por que ele tem colocado todo esse sentimento. O que ele tem nos chamado a viver? Cristo, através do seu vigário. O que ele tem nos exortado e o que ele tem nos convocado a viver. E muito mais do que Cristo tem nos convocado através do seu vigário, o que o seu vigário ele tem vivido, ele tem experimentado. Porque o Papa não só fala, e ele não faz grandes obras, mas ele vive profundamente.
ele faz questão de viver. Vocês já viram alguma cidade que o Papa viajou, que ele não fez questão de encontrar quem sofre? Eu fico prestando atenção desde o início do pontificado dele. Eu não vi uma cidade sequer, nesses 5 anos de pontificado, que ele tenha visitado e que ele não tenha colocado na programação dele encontrar os que sofrem. Até em Assis, quando ele vou em Assis, eu falei, não, lá não tem pobre. Quero ver o que o Papa vai fazer. Aí ele marcou uma visita no hospital de Assis. Porque ou ele vai num orfanato, ou ele vai numa favela, ou ele vai num asilo, ou ele vai num presídio. Mas ele não realiza grandes obras. Ele não está fundando grandes instituições e fazendo grandes projetos, ou grandes eventos, ou grandes atividades. Não, ele quer viver. Ele quer ser o primeiro a viver essa experiência. Porque o coração dele sente falta. Porque o coração dele é o coração de Cristo. Quem eram os preferidos de Jesus? Os coxos, os leprosos, os cegos, os mudos, os paralíticos, as prostitutas, os ladrões. O coração do Papa é o coração de Cristo. Especialmente para esse tempo, que a gente vai partilhar que tempo é esse aqui. Por que o Espírito Santo está soprando esse tempo na igreja hoje? Esse tempo franciscano. Por isso que é nos passos de Francisco, né? É seguindo o Espírito Santo. Os passos de Assis é seguir o Espírito Santo hoje. É seguir aonde o Espírito Santo nos leva hoje. Desejo uma igreja pobre para os pobres. Que é isso? Que desejo é esse de Cristo hoje? Por que ele deseja isso? Por que hoje, de uma forma tão profunda, tão intensa, o Espírito Santo sopra isso no coração da humanidade e da igreja? Então, assim, para Fraterno Amor, né, eu entendo que é um momento de, como igreja, aqueles que sentirem o chamado, né, hoje já sentiram esse chamado, mas aqueles que sentirem o chamado de viver essa experiência, é escutar a voz do Papa, é escutar a voz que sopra hoje na igreja e na humanidade. E para a Obra Lumen, é um reinflamar muito profundo do carisma. Porque se fores o que devereis ser, incendiareis o mundo. Santa Catarina de Sena. Mas é o que devereis ser. O carisma é algo específico, é o que devereis ser, com toda profundidade, com toda radicalidade, com toda intensidade. O que atrai as pessoas aqui de João Pessoa a conhecer o Lumen? É ali onde está o carisma. É esse diferencial que faz com que as pessoas olhem e digam, eu quero viver isso, eu me sinto atraído a isso. Faz arder o coração delas, aquece o coração delas, incendeia a alma delas, se elas tiverem esse carisma. Ou então outras pessoas que podem ser beneficiadas do carisma. E quantas vezes nós, Obra Lumen, fomos e somos beneficiados pelo carisma Fraterno Amor? Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas ao longo da nossa história, diversas e diversas vezes, os momentos mais importantes ou mais difíceis, o carisma Fraterno Amor se ofertou a nós. Trouxe a riqueza que esse carisma traz para a igreja para nos santificar. Se vocês soubessem o quão isso é profundo na nossa história e tem sido, se a Obra Lumen soubesse, seria eternamente grata, né? E já somos, mas talvez vocês, assim, daqui de João Pessoa, não tenham vivenciado isso com tanta profundidade como a gente vivencia lá, né, Cecília? Confirma? Se vocês soubessem, vocês iam querer beijar os pés do Andrei. Não, mas a gente não é nem digno, viu, Andrei? Mas isso é um carisma, né? Um carisma é um carisma quando ele santifica a igreja, quando ele se oferta para a igreja e santifica a igreja. Então, se hoje a gente pode nos ofertar um pouquinho, assim, menos de 1%, menos ainda disso, daquilo que a Fraterno Amor já nos santificou enquanto carisma,
é uma alegria muito grande. Para a obra Lumen, Santa Benedita da Cruz, Edith Stein, a revelação definitiva do meu eu ideal é a vivência concreta do carisma da minha família religiosa. É a vivência concreta do carisma da minha família religiosa. E aí eu repito, aquele cerne, aquele diferencial, aquilo que faz com que as pessoas se sintam atraídas, é nessa hora, porque você vai estar incendiado, porque você vai arder por dentro. E é esse se queimar por dentro e se inflamar por dentro que vai arrastar os outros. Nunca num clima de mornidão ou de frieza vamos arrastar alguém. E onde possa existir mornidão ou frieza é porque não se vive o carisma, não existe outro motivo. É porque não se vive o carisma. Porque quando se vive o carisma, encontramos o nosso eu ideal, o mais profundo daquilo que nascemos para ser. O mais profundo daquilo que você foi criado para ser. Para a gente ir entrando. O primeiro ponto. Um encontro pessoal com Jesus abandonado. O Papa Francisco mandou uma carta para todos nós. Para o evento Com Deus Tem Jeito, né? Para a obra Lumen, para Fraterno Amor. E para várias outras comunidades que se juntaram e realizaram um encontro. Tem realizado um encontro esses anos. Que foi uma resposta a um pedido dele, que começou no ano da misericórdia. Ele pediu vivências concretas em 2016. Então a gente sentiu a inspiração de dar uma resposta a esse apelo do Papa. E nasceu uma comunhão de carismas muito linda, na Fazenda da Esperança de Pedrinhas, aonde a gente mandou uma carta, na verdade, sem nunca esperar que ele pudesse responder, porque a gente fez, voltando de uma jornada, uma partilha de 10 páginas, onde a gente disse assim, nunca ele vai receber. Mas a gente só se inquietava depois que fizesse aquilo. Então a gente fez, quando terminou de fazer, a gente ficou em paz. Ele não vai receber, mas a gente já disse para ele o que a gente queria. Aí o padre dessa fazenda lá de Pedrinhas, a gente estava numa reunião com ele, aí entregamos para ele, dá uma olhadinha aí. Veio essa inspiração, né? Ele perguntou, depois no dia seguinte ele nos ligou e perguntou, posso mostrar essa carta para o Nelson, o cofundador da Fazenda da Esperança? Pode. Aí no dia seguinte o Nelson mandou uma mensagem, posso mostrar para o Frei Hans? Pode. Aí no dia seguinte o Frei leu, a gente pode mostrar para o Cardeal Dom Damasceno? Pode. Aí no dia seguinte o Cardeal Dom Damasceno leu e quer que vocês acrescentem um último parágrafo pedindo uma mensagem para o Santo Padre. Não, é muita ousadia, a gente não vai fazer isso não. Faça, meu filho, é o cardeal quem está pedindo. Pois não, né? A gente fez, e 3 dias antes do encontro, lá em São Paulo, chega a carta do Papa assinada a punho. No evento seguinte ele manda de novo. E o que mais chamou a atenção da carta, das palavras dele, a gente sente que foi ele digitando mesmo, tanto que ele assina a punho. Mas o mais forte daquelas palavras, foi porque ele não ficou feliz. A gente explicou que tinham tantas vagas, por exemplo, em Fortaleza foram 353 irmãos que saíram das ruas naquele dia. Nossa Senhora, né? Tinham 246 comunidades e vieram irmãos de rua de tantas cidades, inclusive daqui de João Pessoa, né? Que a Fraterno Amor levou junto com o Lumen, e a Pastoral de Rua e outros mais. Mas não era isso que chamava mais a atenção do Papa. Ele pediu na carta que a gente fizesse uma experiência de tocar na carne sofredora de Cristo. Exatamente aquilo que a gente mais dizia para as pessoas. O objetivo não é fazer um evento. O objetivo não é nem mesmo tirar os irmãos da rua. O objetivo não é nem mesmo internar os irmãos. O objetivo não é nem mesmo recuperar os irmãos. E o Santo Padre, o Vigário de Cristo, escreve para nós: façam uma experiência de tocar na carne sofredora de Cristo. A gente precisa de uma confirmação maior do que essa? Impossível, né? Daquilo que é o desejo do coração dele. Daquilo que nós somos chamados hoje a viver.
E o que é tocar na carne sofredora de Cristo? Eu vou ler aqui uma citação do Raniero Cantalamessa, formador da Casa Pontifícia, que foi o formador de São João Paulo II, do Papa Bento XVI e hoje do Papa Francisco. Aquele que pronunciou sobre o pão as palavras, isto é o meu corpo, disse essas mesmas palavras também dos pobres. Disse-as quando referindo-se ao que se fez ou não se fez, em favor do esfomeado, do sedento, do prisioneiro, do nu, do desterrado. Declarou solenemente, foi a mim que o fizestes, e a mim também não o fizestes. Na realidade, isso equivale a dizer, aquele indivíduo dilacerado, necessitado de um pouco de pão, aquele pobre que lhe estendia a mão, era eu. Lembro-me da primeira vez que essa verdade explodiu dentro de mim com toda a sua luz. Eu estava em missão num país do terceiro mundo, e a cada novo espetáculo de miséria que presenciava, ora uma criança coberta de trapos, barriga inchada e rosto cheio de moscas, ora um grupinho de pessoas perseguindo uma carroça de lixo na esperança de catar alguma coisa, despejada no lixão, ora um corpo coberto de chagas. Ouvi uma voz retumbar dentro de mim, este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Sinceramente, era de tirar o fôlego. Isso é fazer uma experiência pessoal com Jesus abandonado. Não é fazer uma experiência com o pobre. Fazer experiência com o pobre, muitas ONGs fazem. Muitas instituições podem fazer. Muita ação social por aí já faz. E pode fazer 1000 vezes melhor do que nós. Muito mais profissional. Pode fazer um trabalho ali mais eficaz. Não é esse o convite. O convite é uma experiência pessoal com Jesus abandonado. Não é com o pobre. É com Cristo abandonado. Quando a gente descobriu isso, no início lá da ação social do Lumen, essa passagem em Mateus 25, a gente disse assim, se Jesus está lá, eu preciso estar lá. Se dissessem para você que a sua mãe, ela está lá na Boca de Fumo aqui em João Pessoa, ela se viciou em crack, ela se prostitui por uma lasca de uma pedra, R$2. Ela se prostitui com os outros irmãos de rua. E muitas vezes ela é espancada. Ela é estuprada também. Ela come do lixo. Ela acorda junto dos ratos, das baratas. Ela passa fome, ela passa sede. Ela está totalmente destituída da sua dignidade. Ela é totalmente desamada, ela é espancada. Como ficaria o seu coração diante da notícia que a sua mãe está nessa situação? Indiferente, né? Tanto faz. Sim ou não? Não. E se for o seu Deus? Quem é mais importante para você? O seu Deus ou a sua mãe? É o seu Deus que está lá. É o Evangelho que fala isso. Foi a mim que o fizestes, foi a mim que deixaste de fazer. Não é como se fosse. E aqui o formador da Casa Pontifícia, ele disse que aquele que pronunciou sobre o pão, isto é o meu corpo, disse, foi a mim que o fizestes. Mateus 25 é a instituição da presença de Cristo naqueles que sofrem. Claro que na Eucaristia, Cristo está presente de uma forma passiva e ativa. Tudo que emana da Eucaristia é a graça de Deus. Nem tudo que um pobre faz, é Deus quem faz. Mas tudo que você faz para com o pobre, você faz para com Deus. E tudo que você deixa de fazer para com o pobre, você deixa de fazer para com Cristo. Não é como se fosse. Isso é uma verdade evangélica. Então quando a gente descobriu isso, naquela descoberta do primeiro amor, de quem é Deus, vem um desejo profundo de estar com o nosso Deus. E não é de fazer coisas. Nunca foi de fazer coisas. Foi de estar com Ele. Aí a gente lembra de Marta e Maria. 2 passagens de Marta e Maria, né, que definem muito bem isso. A primeira, quando
quando Maria está lá lavando os pés de Jesus com um perfume, e Judas reclama, diz que aquilo lá podia estar sendo usado para os pobres. O que Jesus responde? Os pobres convosco sempre tereis. Ela está escolhendo a melhor parte. Mesma coisa no outro momento, onde Marta reclama porque Maria está ali com Cristo, estar com Cristo, enquanto Marta está lá fazendo um monte de coisas, um monte de atividades, um monte de afazeres. E Maria está lá com Cristo. Quando ela reclama, Jesus exorta Marta. Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar com Jesus. E se Jesus está ali, nós precisamos estar ali. Como que a gente vai simplesmente fechar os olhos? Como que a gente vai simplesmente não dar de comer a quem tem fome ou de beber a quem tem sede? Não porque a gente está com medo de escutar, apartai-vos de mim, malditos. Não. Não com medo do inferno. Mas porque é o nosso Deus que está ali. É o nosso amado que está ali. É Ele que está ali clamando. Clamando para ser amado. Porque Ele ama tanto aquele irmão que Ele se encarna nele. Só que Ele fica esperando ser amado ali. Porque Ele quer que aquele irmão seja amado. Porque Ele não se conforma com a dor daquele irmão, com o sofrimento daquele irmão. Aí talvez você diga assim, mas como fazer essa experiência? Já fui algumas vezes, e não sei se fiz uma experiência com o pobre, ou se fiz uma experiência com Jesus abandonado. Eu não sei se eu fiz a experiência que Francisco fez, não só quando beijou o primeiro leproso, mas ele fazia todas as vezes. Quando ele ficava 4 horas num leprosário, dando banho nos leprosos, chamava cada um pelo nome, cuidava das feridas, passava a mão dele nas feridas. Esse dia um irmão lá da Casa Dom Bosco, que passou pela recuperação, e agora já está até coordenando a São Francisco, um consagrado da obra, ele me ligou num domingo e disse, Edwin, eu estou com um irmão de rua aqui que eu encontrei, eu vejo que o ferimento dele está muito grave, e me veio assim, um impulso de deixar ele em algum posto de saúde. Como é que eu faço? Eu falei, hoje é domingo, é mais complicado, mas passa na Casa São Francisco e fala com o Wellington. Aí ele foi. Eu não vou nem falar o nome do Filhos da Luz, nunca falei, né? É uma coisa pessoal dele, mas temos mais de 80, então é tranquilo. Aí ele levou o irmão lá, o Wellington, foi com ele na UPA. Chegando lá, a médica começou a sentir o cheiro de carne podre e começou a se afastar do irmão. Começou a ficar com muito nojo dele. Aí ela disse assim, olha, é melhor levar ele daqui. Eu não vou resolver isso não. Não, doutora, a gente tem que olhar, não pode desse jeito, não pode. Se você quiser abrir isso aí, você abre, tinha um curativo lá. Eu não abro. Aí o Wellington, quem me contou tudo isso foi o consagrado, não foi o Wellington. Aí o Wellington começa a desatar a atadura do pé dele. E o fedor começa a aumentar dentro da sala, porque a carne já estava muito podre. E vários bichos e larvas começam a cair em cima do Wellington. Alguns ele até pisa, né, e ela disse, o consagrado disse que escutava e que via tudo aquilo e que ficou com um nojo profundo. E o Wellington parecia que, como Francisco relata nos escritos dele no primeiro beijo do leproso, que aquele cheiro da carne podre, da face decomposta do irmão, aquele pus, aquela carne podre, Francisco relata que parecia cheiros de favos de mel. E a igreja explica que aquilo realmente é verdade, ele não fantasiou. Porque Francisco ele mergulhou num mistério tão profundo de ter os mesmos sentimentos de Cristo, que até o olfato dele naquele momento era o olfato de Cristo. A visão era a visão de Cristo. O coração era o coração de Cristo. Então o olfato de Cristo não sentia podridão no irmão. Sentia o cheiro de perfume.
E era isso que Francisco sentia, um cheiro de perfume. E aquele irmão que veio da rua, que veio do tráfico, que veio do crime, esses dias ele recebeu uma mensagem para fazer rapidamente, ele sabe fazer droga. Para ele fazer rapidamente alguma droga ali era R$3.000, eu vi a proposta. Aí ele respondeu com um áudio dando o testemunho dele. Mas voltando. As larvas, os bichos caindo, e o Wellington limpando, pediu a medicação, ele mesmo limpou, a médica já não conseguia mais nem olhar. Ele mesmo fez o curativo e levou para casa. Isso é mergulhar na experiência. Agora, a profundidade que você vai mergulhar e quando vai mergulhar é uma conversão. É uma conversão. E eu não sei qual a realidade também que você é chamado. Existem várias realidades para você encontrar Jesus abandonado. E é tão simples. É tão simples. É se deixar ser olhado por Jesus. É se deixar ser tocado por Jesus. É se deixar ser abraçado por Jesus. Lá no Com Deus Tem Jeito de Fortaleza, do Nordeste, 2 dias antes do encontro, a gente estava lá nessa praça, na Praça do Ferreira. Tinham 200 irmãos lá e a gente estava muito preocupado com muitas coisas. Lá tem uma questão de rivalidade geográfica das praças. Então um irmão não pode chegar perto de outra área, senão ele morre, ele é esfaqueado imediatamente. Só que nesse evento a gente juntou quase 1.000 irmãos em situação de rua, então todos eles iriam se encontrar lá. E estavam falando que iam todos armados. A gente estava dizendo para não ir, mas ele disse, não, mas se ele vai eu vou, porque senão ele me mata, eu tenho que me defender. E isso já estava... E a gente estava morrendo de medo, né? Do evento virar uma tragédia. Então a gente estava lá preocupado e resolvendo as coisas dos afazeres, as atividades, isso e aquilo, e várias outras coisas que tinha. Aí no meio daqueles 200 irmãos ali na praça, daquela loucura, a gente identificou um irmãozinho desse tamanho. A barbinha dele vinha até aqui, toda suja de lama. O cabelo dele assim, todo grande, todo encaracolado, todo duro, cheio de barro, sabe? Os dentes tudo podre. A cara toda suja. Aí ele sentou num banquinho da praça. Aí lá de longe a gente olhou ele assim. No meio daquela confusão, daquelas coisas e tudo. Olhou para ele assim. Aí disse assim, olha ali Jesus. Porque algumas pessoas também perguntam, mas Jesus abandonado eu posso encontrar em todas as pessoas que sofrem de todas as questões. Sim, com certeza. A gente não pode encaixotar o Espírito Santo. Jesus abandonado você encontra em várias realidades. Uma pessoa que sofre, uma pessoa muito rica materialmente que sofre, você pode encontrar nela Jesus abandonado? Claro que sim. Agora de uma forma privilegiada, dentre aqueles 200 irmãos de rua, aquele ali era a via mais privilegiada dos 200. E todos moram na rua. E todos sofrem, todos são desprezados, e todos são humilhados. E todos sofrem a dependência química, e todos são desprezados. E todos estão abandonados. Então não é dividir uma categoria nos irmãos de rua. Até dentre eles, você pode encontrar uma via mais privilegiada, como era o seu Isaías naquela noite. Aí a gente foi lá ao encontro dele, esqueceu tudo. Sentou do lado dele no banco e perguntou assim, Jesus, o que é que o Senhor tem para nos dizer nessa noite? Aí ele nem ouviu, sabe? A pergunta. Só que ele levantou a cabecinha, olhou nos nossos olhos. Aquele olhar que naquele momento já não é mais o seu Isaías, absolutamente de forma alguma não é mais o seu Isaías. Ele olhou para nós. Naquela hora, aquele olhar, a gente já tinha certeza absoluta. Não era o seu Isaías. Quando a gente olhou de longe, já sabia que não era. Imagina quando ele olhou para nós. Jesus olhando para você. Jesus está me olhando. Quem sou eu para ser olhado por Jesus? Mas Ele está me olhando. Ele sorri, com aqueles dentinhos tudo podre, e diz assim, muito obrigado. Assim que ele termina de falar isso, muito obrigado, imediatamente nos vem o entendimento por tudo isso que está acontecendo.
pelo que vai acontecer em 2 dias, por 246 comunidades estarem se voltando para Ele, para Jesus abandonado, que sempre é abandonado. Às vezes é tão fácil seguir o Jesus lá do Domingo de Ramos, né? Mas às vezes é tão difícil ficar lá com o abandonado. Aquele que quase ninguém quer. Aquele que está lá desprezado, humilhado, abandonado, sozinho. Então ele disse, muito obrigado. Porque tantas pessoas estão olhando para mim. Estão olhando para os meus preferidos. E imediatamente quando ele falou, muito obrigado, um trovão fortíssimo na Praça do Ferreira. E uma chuva como há muitos anos eu não via. Que fez a gente sair correndo. A gente nem se despediu direito do seu Isaías. Porque ele nem entende muitas coisas também. Aí a gente já no carro, voltando para casa, em 2 minutos a chuva parou. Num estado de graça tão profundo, que a gente disse, não vai acontecer nada, não vai ter problema nenhum. Humanamente falando, aquilo é uma loucura, e muitos disseram, é uma loucura, vocês são irresponsáveis. Como vocês vão juntar irmãos de 2 lugares? Isso é uma irresponsabilidade. Chegando lá, na nossa humanidade ainda de muita pouca fé, né? Eu preocupado ainda com muitas coisas. Um irmão me puxa assim, do nada, pelo braço, quando eu estou correndo ali para resolver alguma coisa, ele me puxa pelo braço, olha para mim, tipo, ei, para de ser Marta, e vem ser Maria, vem ficar comigo. Me puxa pelo braço, olha para mim e diz assim, chorando em prantos aquele irmão estava, muito obrigado. E ficou repetindo, muito obrigado, mesmas palavras do seu Isaías. E me abraçou. Aí de novo eu saio em estado de graça. Aí está ali na triagem, 350 irmãos quase quebrando as grades. Eu quero a minha vaga, eu quero a minha vaga. Cadê a minha vaga? Vocês prometeram uma vaga. Um deles já estava rasgando o papel, jogando no chão, gritando. Era o que dava mais trabalho, sabe? Aí eu tentei falar com ele, ele me esculhambava. Aí no final do evento, já bem tarde na verdade, o último ônibus que estava saindo para São Paulo. Lá tinha vários irmãos conhecidos nossos, né, que a gente acompanha há muito tempo. Esses aí nem se despediram, saíram correndo quando o ônibus chegou, sabe? Nem deram tchau. Só um voltou para agradecer, aquele que estava mais gritando. E o que é que ele falou? Abraçando a gente, muito obrigado. Assim se encerrou aquela experiência. Que o Papa disse, toque na minha carne sofredora. Esse é o desejo. Esse é o desejo de Cristo. É tão simples, pessoal. Hoje o Evangelho mostra como muitas vezes a gente se confunde, né? A gente vê ali Maria Madalena procurando o corpo de Cristo. Ele aparece e ela pensa que é o jardineiro. Jesus estava ali, era Jesus, mas ela não percebeu. Ela pensou que era o jardineiro. Os discípulos de Emaús ficaram tanto tempo com Jesus e não perceberam. Talvez você tenha ido tantas vezes para a rua, ou você tenha encontrado tantas vezes Jesus abandonado e não percebeu. Ele olhou para você. Aquele olhar era o olhar de Cristo olhando para você. Ele sorriu para você, de uma forma mística talvez. Ele falou para você o que ele queria, ele deu uma palavra de ordem. Esses dias eu estava discernindo sobre o diaconato. Foi uma idosa, dentro do asilo, porque ia abrir a escola diaconal. Uma idosa dentro do asilo, a mais abandonada, a mais desprezada, quase 100 anos de idade, nem falava mais, raquítica, sabe? E eu estava justamente rezando com aquilo. Mas me vinha no coração que eu precisava nesse momento servir junto com a Raquel, a minha esposa. E ela serve junto comigo em todas as casas, nos centros sociais. Aí eu perguntei, eu sabia que Deus ia falar. Aí ela pegou na minha aliança e ficou, não soltava a minha aliança e ficava olhando assim nos meus olhos. Aí eu entendi. Continuar servindo junto com ela em outro momento. Aí, isso foi, a gente estava vivendo nos Passos de Assis nessa época e a minha família tinha que, uma parte dela foi para um asilo de manhã e outro asilo à tarde. Aí à tarde, eu estava numa época também que Jesus estava me chamando a adorar mais.
Jesus sacramentado, a estar mais com Jesus sacramentado, adorando. Mas eu escutava isso, mas não estava mudando o meu projeto de vida, a minha vida de oração pessoal ali, de realmente aumentar a minha adoração pessoal. E já tinha escutado ele dizer algumas vezes, sentia esse impulso, mas não mudava a minha vida. Aí eu procurei, agora era no La Torre de Melo, de manhã era na casa de Nazaré, eu procurei quem é a mais debilitada, é aquela ali. Não esperando uma resposta sobre isso, mas eu quero de novo ver Jesus, né? Aí fiquei lá com ela. Aí ela de repente se levanta da cama e diz assim: quantas vezes eu vou ter que falar para você que eu quero falar mais com você? Ela já bem esclerosada, claro, né? Quantas vezes eu vou ter que repetir para você que eu quero falar mais coisas com você? Isso é fazer uma experiência com Jesus abandonado. Duas respostas profundíssimas, né? Mas o jardineiro, Jesus está lá e você pensa que é o jardineiro. Jesus está falando e você continua. Foi você, jardineiro, que escondeu o corpo do meu Senhor. E continua conversando com ele, pensando que é o jardineiro e é Jesus. É tão simples. É só você entender que é Cristo. Meu filho de 3 anos já vive isso aí. Vivendo nos Passos de Assis também, estava numa outra atividade, eu levei ele. Aí tinha a Kelly, uma irmãzinha que tem diabetes. Os 3 dedos dela já foi amputado, o pé estava todo ferido, sabe? Aí ela estava chorando muito. Aí eu peguei ela, esse dia era o Lucas, que tem 5 anos. Aí a gente pegou ela, levou no carro e foi num posto. Aí ele ficou muito amigo dela e ficou impactado com aquilo. Ele passou muitos dias falando da Kelly. A irmãzinha, a Kelly, a irmãzinha, a Kelly. E eu notei que depois daquele dia ele começou a ter uma afinidade muito maior com todos que passavam, sabe? Outra irmãzinha, não sei o que, sabe? Ali eu quero, tá com fome, abaixa o vidro, papai. E pula, às vezes ele pula de trás do carro. Eles brigam, os dois brigam, o Lucas e o Miguel ficam brigando. Quem vai dar? Porque eles ficam assim tão fascinados com aquela experiência, que é lógico que eles não sabem que é Jesus abandonado. A gente diz, é Jesus que está ali. Mas é algo que é invisível aos nossos olhos. Mas que eles olham, ficam fascinados e querem viver aquilo. Porque é natural do ser humano. O Miguel esses dias estava lá, andando com a Raquel no carro. Aí fez ela parar. Tinha que comprar, mas meu filho não tem nada. Então vamos comprar, mamãe, eles estão com fome. Aí ela foi comprar. Aí ele deu o biscoito. Aí a Raquel fez um vídeo. O André e a Eliara viram, né, assim, que o meninozinho, ele abre os braços, assim, quando você pausa, você vê assim, né, sem dúvida ali Jesus, um meninozinho de 3 anos, eu fiquei olhando, a gente fica olhando no pause e vê o Miguelzinho olhando nos olhos da criancinha, e a criancinha olhando nos olhinhos dele, só que o meninozinho, para abraçar ele, abre os braços, como se fosse Jesus na cruz, realmente, ele não abraça assim, ele abre desse jeito, é tão simples, que uma criança de 3 anos vive. Por que você pode ter dificuldade de viver? Que barreira foi que aconteceu na sua vida? Que obstáculo é esse? Né? Mas como eu digo, tem muitas vias para você viver. Mas viva. Toque na carne sofredora de Cristo. Não deixe de tocar. Não deixe de viver. Alguém pode me avisar no tempo aí, pessoal? Apresentar para a humanidade esse Jesus. Me avisa, Leonardo. Apresentar para a humanidade esse Jesus. O Papa disse assim, nos primeiros meses do pontificado dele: o mundo tem sede de ver obras concretas de amor. O mundo está cansado de discursos. O mundo está cansado de discussões. O mundo hoje tem sede de testemunhos concretos de amor. Vocês não vão me ver escrevendo muitos documentos, vocês não vão me ver fazendo muitos discursos, mas nós vamos nos encontrar muito na rua, nas esquinas, nos becos. E é por isso que ele faz questão de viver, o Papa. Por isso que ele faz questão de tocar. Só que esse Jesus precisa ser apresentado para a humanidade. A humanidade muitas vezes pensa que Jesus é só aquele que você deve sugar, 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 sugar.
pedir. Aí o Papa diz: não é tempo para espiritualidades espasmódicas e sentimentalistas enquanto crianças inocentes estão morrendo. É preciso uma espiritualidade que gere a cultura do encontro. É preciso uma espiritualidade que te leve ao encontro do outro. Que te leve ao encontro do outro. E muitas vezes a gente vê apenas, não que esse Jesus não deva ser pregado, ele precisa ser pregado. O que realiza curas, o que realiza milagres, o que realiza prodígios, o que derrama graças, o que dá emprego, o que dá isso, o que dá aquilo, o que dá tudo que você precisa. Esse Jesus precisa ser anunciado? Sim, esse Jesus precisa ser anunciado. Mas não pode ser só esse Jesus a ser anunciado. Muitas pessoas vão se apaixonar pelo Cristo quando entender que Ele é capaz de se encarnar em quem sofre. Ele não fica só lá em cima, com todo o seu poder e na sua glória, olhando. É por isso que muitas pessoas questionam: será que Deus existe mesmo? Porque se tem tanto sofrimento, se tem tanta dor, eu não acredito que Deus existe. E se existe, será que Ele é amor? Porque então Ele é insensível com o sofrimento da humanidade, Ele não faz nada. O Brasil é o país mais católico do mundo. E ao mesmo tempo, das 50 cidades mais violentas do mundo, 21 são brasileiras. E esse é o país mais católico do mundo. Que Cristo é esse? Que Cristo é esse que não envia os seus discípulos ao encontro de tanta dor, de tanto sofrimento? Que Cristo é esse que não vai ao encontro deles? Quando a gente apresenta esse Jesus de Mateus 25, a gente diz para a humanidade: Ele não só se sensibiliza, como Ele se encarna. Se sensibilizar é muito pouco para Jesus. Sofrer lá em cima com o sofrimento da humanidade é muito pouco para Jesus. Isso é muito pouco para Ele. Ele só se contenta, Ele só se conforma quando Ele se encarna, quando Ele sente na carne dele toda aquela dor, aquele açoite, aquele espancamento. É na carne de Jesus aquele espancamento. Quando Ele sente a dor na coluna, dormindo num chão frio, quando Ele sente a chuva batendo, quando Ele sente o frio, quando Ele morre de frio, de hipotermia, quando Ele sente fome, quando Ele cata do lixo, é Jesus ali comendo do lixo. Quando Ele é humilhado, quando Ele é desprezado, Jesus só se conforma aí. E esse Jesus, Ele é apaixonante. Como é que você pode não se apaixonar por um Cristo desse? Como é que Deus é capaz de algo assim? Como é que Deus é capaz de fazer isso? Deus, com toda a sua divindade, Ele se despoja na sua quena, se encarna em todos que sofrem. Aqueles que se automutilam, que estão se cortando, é a carne de Cristo sendo cortada. Aqueles idosos que se sentem esquecidos dentro das suas próprias casas, por suas próprias famílias, que sentem o abandono, o desprezo, a dor, é Cristo ali. Como é que Deus é capaz disso? Como é que Ele suporta tanta dor e tanto sofrimento num único corpo? Esse é Jesus. Esse é Jesus Cristo. E como é que não podemos dar a vida por Ele? Como é possível não corresponder a esse amor, consumindo a nossa vida por inteiro por Ele? Como é possível? Se esse Jesus Ele é apresentado para a humanidade se apaixona por Ele. E a humanidade dá uma resposta de amor a esse Cristo. E a humanidade entende que a felicidade não é ter, não é poder, não é prazer, não é ficar sugando, é querer tudo para si, tudo para si, tudo para si. Mas entende que é se consumir, entende que é se doar, especialmente para aqueles que não têm nada para te retribuir. Lucas 14:14. Se fores dar uma festa, convida não os teus vizinhos ricos, os teus amigos e os teus parentes, mas os coxos, os pobres, os aleijados, aqueles que não têm nada para te retribuir. Então serás feliz. Então serás feliz fazendo o outro feliz. Especialmente aqueles que não têm nada para te retribuir. Aí o Papa Francisco fala aqui no Evangelho Gáudio: se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, há de chegar a todos sem exceção. Mas a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara. Não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes. Aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos. Aqueles que não têm com que te retribuir.
Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem essa mensagem claríssima. Hoje e sempre os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. E a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que se afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. É tudo tão claro, né, pessoal? Papa Bento XVI, São João Paulo II e o Papa Francisco afirmam, e o Raniero Cantalamessa também afirma aqui, nesse mesmo livro, em 97. Ele diz assim: há de se afirmar que o maior problema que o século que está por vir vai de enfrentar é um terrível abismo social entre os ricos e os pobres. E o Papa Francisco diz: considero como um fator determinante para o futuro da humanidade a inclusão social dos pobres. Primeiro ponto disso aqui que eu falei agora. Uma humanidade, os 3 papas, e Raniero Cantalamessa diz: o maior problema da humanidade hoje é o egoísmo, o relativismo, a indiferença. As pessoas estão preocupadas só consigo mesmo.